seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo da nossa série sobre a reabertura do comércio na capital. Uma das recomendações do protocolo seguido pelos lojistas é a da testagem dos funcionários para a Covid-19. E com isso, o Sindilojas tem recebido muitas dúvidas. Então hoje, o Dr. Sérgio Galo, médico especialista em medicina do trabalho, está aqui conosco novamente para sanar essas dúvidas que temos recebido. Dr. Sérgio, muito obrigada por mais uma vez estar aqui com a gente. Vou começar já fazendo uma pergunta para o senhor, que diz o seguinte: existem dois tipos de teste para a COVID, o de sorologia e o PCR. Quando fazer cada um deles? Boa tarde, Adriana. Boa tarde a todos os nossos amigos e que estão assistindo essa nossa conversa. Bom, realmente são dois tipos de testes com técnicas diferentes, tá? E que tentam atender momentos diferentes da doença. Quando você fala do RT-PCR, você está falando de um teste molecular, uma técnica completamente diferente do teste serológico, que é o IgM e IgG. Mas eles buscam estar adequados a estágios diferentes da evolução. Então, o teste molecular, o PCR e RT, que é aquele que se enfia o cotonete no nariz, ele busca o material genético do vírus, tá? E deve ser aplicado do 3º ao 7º dia do início dos sintomas. Por quê? Justamente para tentar identificar a doença numa fase aguda, numa fase inicial. Então, veja, esse primeiro teste, ele visa confirmar ou não a existência do COVID, tá? Numa fase inicial. Tem que ser aplicado do 3º ao 7º dia, ainda teria uma aplicação até estourando o 10º dia. É o bendito teste do nariz, da cotonete, e uma vez reagente, o indivíduo está contaminado. Uma vez negativo, o indivíduo não apresenta doença. Então, ele teria do 3º ao 7º dia do início dos sintomas como o período ideal. Já o teste sorológico, ele está indicado do 10º ao 14º dia. Então, veja que ele já tem uma outra postura, ele tem um outro enfoque, é completamente diferente do primeiro, que dizia está contaminado ou não. Não é? Já no segundo teste, que é o IgM e o IgG, que é o teste sorológico, ele é aplicado numa data posterior e existem 2 ou 3 situações possíveis. O IgM, eu sou adepto da gente tentar fazer regras mnemônicas, fazer associações para entender, porque eu vou começar a falar negativo, reagente, não sei o que, o pessoal vai fazer uma confusão. Então, eu costumo aplicar algumas técnicas para mim mesmo, espero que sirva para vocês, e para todos aqueles que estão ouvindo, para tentar identificar o significado de cada teste deles. Mas o IgM. O IgM reagente ou positivo significa que o indivíduo está contaminado pela doença, tá? E provavelmente já está apresentando sinais de recuperação. Vamos colocar esse M como mau negócio, tá certo? Lembra esse M como mau negócio, tá? Então, um IgM contaminado, um IgM positivo ou reagente, o M de mau negócio significa que o indivíduo está contaminado e provavelmente já apresentando os primeiros sinais de recuperação. O IgG, vamos lembrar esse G como gol, uma coisa importante, que é a coisa mais importante do futebol, que significa quando o IgG está positivo. O IgG positivo ou reagente significa que o indivíduo está criando anticorpos, está criando defesas para resolver o problema dele. Então, IgM positivo, o indivíduo está contaminado, IgG positivo, gol de letra, gol de placa, significa que o indivíduo está criando anticorpos.
O que acontece com a Covid, como qualquer outra doença, toda vez que o indivíduo é invadido por uma bactéria, por um vírus, por uma toxina, por uma substância estranha ao organismo, o organismo tenta reagir fabricando anticorpos. Anticorpos são defesas específicas contra aquele agente. O IgG e o IgM são anticorpos, está entendendo? São defesas específicas. Por que eu falei específicas? Porque isso funciona como chave e fechadura. Por exemplo, para essa fechadura eu tenho que ter essa chave. Então, para um IgM, eu tenho que ter um IgG que abra aquela chave. Está entendendo? Então, sempre funciona assim. Esse é um mecanismo, inclusive, das vacinas, etc. Estimular o organismo a fabricar anticorpos, e uma vez fabricando anticorpos, se tende a deter o processo infeccioso. Veja que o enfoque já é diferente quando a gente fala do teste sorológico, do IgG e do IgM. Quando a gente fala desses testes, a gente está querendo monitorar a população, quer estabelecer percentuais de indivíduos expostos. É uma outra situação, inclusive importantíssima, para a gente fazer o controle de como está a evolução da epidemia. Tá? Então, basicamente, é isso. São testes aplicados em fases diferentes. O PCR, numa fase inicial, um PCR positivo ou reagente, significa numa fase aguda, numa fase inicial. Um PCR negativo significa que o indivíduo não reagente, significa que o indivíduo não está contaminado. O teste sorológico, de 10 a 14 dias, o IgM negativo significa que ele não esteve exposto. Tá? O IgM positivo significa que ele está contaminado e que provavelmente já está fazendo as suas defesas, já está criando os seus anticorpos. O IgG negativo é ruim, porque o indivíduo ainda, ou não reagente, ele ainda não tem ainda as defesas adquiridas. Mas seguramente vai evoluir, se não for um indivíduo imunodeprimido ou por uma outra patologia mais grave, vai começar a positivar, vai começar a ficar reagente para fabricar anticorpos. No caso específico, o IgG, quer dizer, o IgG ou IgM, esse Ig significa imunoglobulina. Imunoglobulina significa anticorpo. Ótimo. Então, vamos lá para a próxima questão. Acho que essa ficou bem explicada. Doutor Sérgio, então, um funcionário teve a Covid, foi confirmado pelo exame PCR e, conforme o protocolo, ele ficou afastado por 14 dias. Esse funcionário, então, deve fazer o exame de sorologia para retornar ao trabalho? O ideal seria se fizesse. Tá? O que acontece é que existe um protocolo dizendo que para o indivíduo voltar ao trabalho, tá? Ou ele tem que ter um PCR negativo desde o início, quer dizer, um PCR negativo significa que ele nunca teve contato com a doença, ou não reagente, se você quiser a expressão, ou um IgM negativo, não reagente, tá certo? Ou um IgG fortemente positivo. Lembra que o G é de gol, que o indivíduo está criando anticorpos, está se defendendo. Isso seria a situação ideal, que o indivíduo fizesse o retorno ao trabalho e a gente tivesse escudado em exames. Quer dizer, por exemplo, se eu tivesse um IgM e um IgG na mão, eu ficaria muito mais seguro em liberá-lo para o trabalho. Mas existe um protocolo que diz o seguinte: quando for impossível você ter esses exames, você pode estabelecer como curado se o indivíduo tiver há mais de 72 horas sem nenhum tipo de sintoma, sem febre, sem dor, sem coriza, sem nenhuma sintomatologia, se sentindo muito bem. Se ele não estiver dessa forma, a alta não pode ser estabelecida com 14 dias. E se ele passar de 15 dias, aí teria que ser feito o encaminhamento para o auxílio-doença, para o INSS. Os primeiros 15 dias são sempre pela empresa. No caso, então, perfeito, respondeu. Se no caso ele refizer o exame e ainda der reagente, então aí ele continua afastado. É o que o senhor explicou que aí... Se for... Não, veja bem. Lembra que nós estamos falando de IgM e IgG. Eu vou ter os dois dados na mão. Isso. Se eu tiver um IgM reagente, significa que ele pode até não ter mais
não ter mais a doença, mas ele é portador do vírus. Então, ele não poderia voltar ao trabalho. Então, para ele voltar ao trabalho, ele teria que ter um IgM negativo ou não reagente e um IgG fortemente positivo. Isso se ele teve a doença. Porque se foi negativo desde o início, ele nunca teve a doença também, né? Se não foi feito o diagnóstico antes com o PCR. Mas então a condição para voltar ao trabalho é IgM não reagente e IgM positivo, reagente. Tá? Ele tem que estar marcando gol, ele tem que estar criando anticorpos. E o mau negócio tem que ter sido diluído já, que é o M que a gente falava no início. Doutor Sérgio, no caso da realização desses exames, quem tem que pagar, arcar com os custos é a empresa ou o funcionário? Na verdade, está criando uma... Cada dia você tem uma notícia na televisão. Esses exames haviam sido liberados para os planos de saúde. Então, esses exames estavam liberados e o plano de saúde tinha que arcar com o custo disso. Não interessa quem pedir. Nós estamos falando no dia de hoje, que ontem foram novamente, não estão mais liberados, quer dizer, não são mais gratuitos esses exames pelos planos de saúde. Fica difícil dizer isso, né? Mas realmente a gente fica de mãos atadas. Se o patrão, se o funcionário ou o patrão não tiver condição financeira, o sistema público de saúde provavelmente não vai realizá-los. Tá? Provavelmente não vai realizá-los. Nós estivemos acompanhando alguns casos em que o sistema público simplesmente não quis fazer. O PCR até o pessoal faz, o do cotonete, mas o IgG, IgM, o sorológico, os casos que eu acompanhei, posso estar falando besteira, mas os casos que eu acompanhei, o sistema público não realizou. Eu tive que dar alta baseado no protocolo da sintomatologia, sem sintomatologia, 72 horas. Eu acho que para o patrão seria muito melhor ele ter esse empregado com muito mais certeza. Mas ele não é obrigado a pagar e o funcionário também não é obrigado a pagar. Veja que os exames de medicina ocupacional, têm que ser obrigatoriamente custeados pela empresa, mas não é o caso, né? Porque a gente não sabe aonde que o indivíduo adquiriu, aonde que ele se contaminou, quer dizer, existe todo um histórico aí que não pode comprovar isso como uma doença ocupacional. Então a verdade é essa. Nós ficamos numa zona cinzenta, quer dizer, se o patrão pagar, eu acho que é um bom negócio para ele. Se o funcionário tiver condição de assumir o custo, também acho que é um bom negócio. Se ninguém tiver condição, nós vamos ter que dar alta baseado nos sintomas. E se esses sintomas não estiverem, após o 14º dia, não estiverem bem evidenciados que ele não tem história nenhuma, nós vamos ter que fazer um encaminhamento para o INSS dizendo que ele continua sintomático. Ok, doutor Sérgio. Tem uma outra pergunta aqui de um lojista que diz assim: o meu funcionário ele apresentou sintomas de resfriado comum. Nós devemos encaminhá-lo ao médico? Veja bem, no início da pandemia, a recomendação era o seguinte: tossiu, não sei o quê, espirrou, teve dor de garganta, fica em casa, se tiver falta de ar, aí procura o serviço. Eles estavam procurando afastar ao máximo a população do serviço de atendimento. Esse conceito foi mudando durante a evolução da pandemia. Tá? Eu acho que uma simples coriza, um simples mal-estar, eu acho que tem que ser administrado em casa. Agora, se começar com tosse, com febre, se houver uma sintomatologia mais evidente, eu acho sim que tem que procurar assistência médica. Lembra também que a postura mudou. Antigamente, bastava o indivíduo dizer que estava com tosse, com febre, que se aceitava aquilo como verdadeiro. Hoje, para a empresa justificar os 14 dias, teria que estar respaldado com um atestado médico. Então, obrigatoriamente, ele teria que passar por uma consulta. Não é? Então, é isso. É questão de bom senso. Se o indivíduo tem uma sintomatologia leve, eu acho que vale a pena ficar em casa, não procurar o serviço. Agora, diferentemente de antigamente, de alguns meses atrás, em que a única sintomatologia que fazia com que o indivíduo fosse para o hospital era
era febre forte e falta de ar. Hoje, não. Hoje, se tiver uma sintomatologia um pouquinho mais forte, um pouco mais de tosse, um pouquinho mais de mal-estar, uma febre febrícula, acho que vale a pena fazer uma avaliação. Sim. Tá, tem uma outra questão que acho que o senhor até respondeu um pouquinho antes, mas vamos confirmar. O logista pergunta o seguinte: o meu funcionário ele teve Covid e passados os 14 dias ele não tem mais nenhum dos sintomas, mas ele ainda está sem olfato. O que fazer? Às vezes o olfato demora, esse não é um sintoma que é valorizado. O olfato ou a falta a insensibilidade alimentar, não conseguir sentir o gosto dos alimentos, o paladar alterado, isso não é um sintoma relevante. Às vezes demora meses, ou mesmo demora semanas para isso voltar ao normal. O que a gente entende como sem sintomas é sem febre, sem dor, sem coriza, sem tosse, sem mal-estar, sem diarreia. Quer dizer, a falta do olfato ou do paladar não é um critério para se estabelecer ou não o retorno ao trabalho. Às vezes, como disse, pode demorar semanas e o indivíduo já não tem mais a doença, não tem mais nada disso. Excelente. Doutor Sérgio, hoje acho que todo mundo, quando recebe o exame, faz um exame, vai lá buscar no Google o que significa tal sigla, todo mundo quer interpretar um pouco. Talvez isso não seja recomendável, mas já que temos essa pergunta aqui, o que significam os índices apresentados nos anticorpos IgG quando reagentes e qual é o maior índice alcançado? Não sei se é muito técnico isso. Isso aí é impossível de responder, porque isso depende da resposta de cada um. Veja que nós estamos falando de anticorpo, estamos falando da capacidade do indivíduo reagir frente a uma agressão. A gente estabelece normalmente como meta o número 1. Um número 1, acima do número 1, o indivíduo já está fabricando, naqueles índices que ele está vendo ali, já está fabricando uma quantidade razoável de anticorpos. Eu tenho acompanhado exames em que o IgM já está negativo, quer dizer, o indivíduo já não tem mais o problema, e o IgG está 6, 7, e outros, mesma situação, que o IgG está 1,5, 1,2, mas a quantidade de anticorpos varia realmente de pessoa para pessoa, dessa capacidade que a pessoa tem de reagir, não é? Cada corpo é um corpo. Sim. Mas o importante é o seguinte: se for reagente, esquece o percentual. Se for reagente, fica tranquilo. Se não tiver reagente, é porque alguma coisa aconteceu. Veja, como eu te disse, se o IgG tiver reagente, esquece o índice que tiver lá, está funcionando. Aí vamos olhar o IgM. O IgM já está negativo? Se tiver negativo, ótimo. Se não, vai ter que esperar um pouquinho mais até esse IgM negativar. Porque o IgM positivo significa que ele é portador do vírus. Existe até uma corrente que diz o seguinte, mas sinceramente, eu não sou técnico, mas eu não recomendaria isso para os meus pacientes. Tem gente que diz que quando você tem IgM e IgG reagentes, você já até poderia dar alta. Mas eu não acredito nisso. Eu prefiro colocar os pés no chão, esperar um pouquinho mais, esperar o IgM negativo. Sempre com cautela. E aí, então, fica um lembrete também, quem faz a interpretação de exames é o médico. É o médico, então eu não posso interferir numa conduta de outro médico, pelo amor de Deus. Estou falando da minha opinião pessoal. E aí até mesmo para o lojista ou para o paciente que lá está vendo o seu exame, já está chegando a uma conclusão, não. Sempre procure o médico para interpretar os resultados. Sim. Você veja bem que ser reagente ou positivo não quer dizer nada de ruim. Né? O pessoal vê reagente, nossa senhora, o exame deu reagente. Não é nada disso. Né? São fases de uma doença e algumas têm que ser fortemente reagentes para a gente considerar como razoável. Não é? O que a gente tem um reagente IgG positivo ou reagente, significa que o indivíduo teve a infecção e está provavelmente já até imunizado, já estaria até, de certa forma, imune. Embora a gente nunca possa garantir com certeza porque os vírus sofrem mutações, né, que esse indivíduo não vai ter mais
não vai ter mais, não vai ter mais possibilidade de contrair o Covid. Pode até acontecer. Em princípio, não aconteceria mais. Mas isso eu quero chamar bastante atenção. O indivíduo, quando eu falei isso tudo, o camarada falou, bom, estou curado, estou imunizado, o doutor falou que GG significa gol de placa, eu estou zerado, não tenho mais nada, não vou fazer mais nada. Tem que sim cuidar, continuar tomando os cuidados com a máscara, com a higienização das mãos, porque ninguém garante que essa imunização é definitiva. Então, por favor, continuar com aqueles cuidados todos que a gente já conversou no passado. Eu ia pedir uma última dica para o senhor, eu acho que o senhor já deu, que é justamente isso, os cuidados continuam, é tudo ainda muito novo. Continuam, gente, continuam. E, pelo amor de Deus, até a chegada da vacina, o que é a vacina? A vacina nada mais é que você tente fazer o que aconteceria em vivo na nossa vida em laboratório. O indivíduo, quando recebe uma vacina, ele recebe exatamente o micro-organismo, a bactéria ou o vírus, que foi, de certa forma, tratado. Ou ele é morto, ou sem a capacidade tóxica. Quando a gente recebe aquela carga viral ou de bactérias que foi inativada, ou por morte, ou por não ter a capacidade tóxica que foi retirada, o organismo vai fazer o quê? Vai fabricar anticorpos, que no caso de vírus chama-se imunoglobulinas. Então, vai fabricar anticorpos e vai aprendendo a se defender. Agora, lembra que esses anticorpos são específicos, é o tipo chave e fechadura. Para aquele vírus, você tem um anticorpo específico. Se vier um vírus diferente, o organismo demora alguns dias para fabricar anticorpos novamente. Algumas vacinas, por exemplo, como você vê da gripe, ela todo ano ela é reciclada. Por quê? Porque os vírus sofrem mutações e aquela vacinação anterior já não teria mais efeito. Chave e fechadura. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, os cuidados com a higiene, os cuidados com a proteção têm que ser mantidos. Pelo amor de Deus, ninguém pode baixar a guarda nesse momento, principalmente quando a gente começa a já ver uma luz no fim do túnel. É isso aí, doutor Sérgio. Muito obrigado por mais essas dicas, pelas explicações. Para você que está assistindo aqui no canal do Sim de Lojas, não deixe de assinar aqui o nosso YouTube. Coloca o sininho aqui, clica no sininho para que toda vez que a gente publique um novo conteúdo, você receba esse conteúdo, esse vídeo em primeira mão. Doutor Sérgio, muito obrigada. Muito obrigada a você que está nos assistindo. Tchau, muito obrigado. Obrigado a todos.